Olá, olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um Chá com Direção. Daqui uns dias mais, assim que o YouTube liberar, a gente vai poder estar todos os dias juntinhos aí, ao vivo, gravando ao vivo. Mas por enquanto estamos fazendo assim, como é possível, né? Já que ainda não está liberado. E aí, você já está com o caderno? Seu caderno e caneta na mão, hein? Hoje, neste Chá com Direção, vamos falar de um assunto maravilhoso, que é a maturidade. Maturidade, sua transformadora. Eu coloquei como título, porque quantas pessoas a gente vê falando assim, se fosse hoje, eu ia fazer diferente. Quando eu tinha 18, 20 anos, eu tinha uma cabeça diferente. Hoje, muitos falam que gostariam de ter a cabeça de 20 anos com a cabeça dos 40. Enfim, a gente escuta muita história. E essas histórias, elas têm uma grande relação com as plantas e com o que Deus deixou pra gente lá na Bíblia. Porque quando a gente olha para as plantas, nós também conseguimos identificar que elas passam por um período de infantilidade, de adolescência juvenil, até entrar na fase adulta e até amadurecer, quando elas liberam as sementes. Assim é a nossa vida. E aí, a gente consegue se identificar muito com elas, nesse sentido. Porque ele também fez as plantas, até para a gente ter oxigênio delas, para a gente conseguir respirar e sobreviver, né? Mas antes de seguir aqui, quero te lembrar, você já está inscrito aí no meu canal? No nosso canal, né, gente? Se inscreva aí, porque assim mais e mais pessoas conseguirão ter acesso e você já é um aluno, já é um estudante do Chá com Direção. Que logo mais, todos os dias estaremos aí, juntinhos, juntinhos. Eu achei que já ia poder entrar esses dias, mas o YouTube não liberou ainda, então bora esperarmos mais um pouco. Enquanto isso, a gente vai vendo o que nós podemos aprender com as plantas nessa questão da maturidade. Assim como eu vejo falar, você também já deve ter ouvido muitas pessoas dizendo assim: nossa, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. A gente vai contando isso, eu conto no meio das minhas palestras, no meio das escritas, até nas minhas falas aqui, algumas situações, algumas coisas no YouTube, no Instagram. Mas quem está mais próximo a mim, com mais frequência, vai saber mais histórias. E essas histórias a gente só consegue contar quando a gente tem maturidade, porque a gente já experienciou, passou por uma jornada muito grande. Passou pela fase infantil, adolescência, jovem, adulto. E aí somos adultos com maturidade, mais de 40. E aí, com isso, Deus me colocou assim, bora, leva esse versículo para falar com eles que você aprendeu com as plantas. Não é que eu aprendi, eu me identifico com as plantas. E aí você também tem essa referência, que está lá no Marcos 4, 28, 29. Vou ler aqui na Bíblia o que fala. Tem um sublinhadão aí. Que fica dentro da parábola da semente. O versículo 28 diz: porque a terra por si mesma produz fruto. Primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão na espiga. E esse grão na espiga é a semente. E a espiga é o fruto. Então, quando a gente come um fruto de abacate, a gente vê a semente grandona lá no meio, né? Mas, no caso do milho, a semente é aquela sementinha que tem ali. E o fruto já é tudo aquilo. Conjunto, um fruto grande. Várias composições aí que formam essa estrutura que a gente come, que é o fruto contendo as sementes. Os frutos contendo as sementes, né? Porque cada um que está ali ao redor, na volta aí da semente,
corresponde ao fruto. E a parte interna ali é a semente. E aí, isso não vem assim do nada. O fruto, ele se forma a partir de toda aquela jornada que o milho passou, né? Até vou contar para vocês mostrando uma imagem aqui. Aqui, nessa imagem, a gente pode ver o desenvolvimento do milho. E aí o milho, quando semente, ele vai germinar e vai formar essa planta, que chama plântula pequenininha, né? Ela vai crescendo, crescendo, ó, ela é ainda criancinha aqui. Que ela vai ficando adolescente, jovenzinha aqui, tal. Aí ela começa a formar flor. Então, nessa parte toda, nessa etapa, chama fase vegetativa, porque é só massa verde, que é para conseguir ter energia para seguir adiante na vida adulta, tendo as flores e seguindo a reprodução e conseguindo formar frutos e sementes. Aí depois ela começa na fase reprodutiva. Olha que grande aqui, com a raiz bem desenvolvida. Aí vai formando as espigas. Então, nessa fase que ele está adulto, já com flores, começa a reprodução, chama a fase reprodutiva. É outra etapa do ciclo do milho. E ele tem um total de dias, de 105 dias até 140 dias para a planta conseguir ficar madura nesse estado aqui, ó, toda seca, e liberar o milho já com as sementes boas e tudo mais. Então, aqui em cima, ó, na flor, o conjunto de flores masculinas vai liberar grão de pólen para esse grupo de flores femininas que está aqui na boneca. A boneca que chama a parte onde vai formar a espiga, onde vai formar vários grãos, aqui depois de fecundado, forma vários grãozinhos que são que é a semente, e aí tem uma estrutura que protege, que é o fruto. Então, aqui, ó, quando as folhas já estão secas, o pendão aqui, essa parte também já está sequinha, a boneca ali, ó, que chama espiga, ela está madura com as sementes ali no meio também, que já vai estar apto para ser liberado. Então, a gente pode tirar o milho, ele completou o ciclo quando ele fica sequinho assim. E assim é a nossa vida. Você vê que o processo de semeadura e todo o desenvolvimento aqui do milho, a germinação, o crescimento dele, é lindo demais. Esse desenrolar da vida de uma planta. E é deixar fluir, assim como acontece também na nossa vida, né? Então, curta esse vídeo e eu vou ter um grande prazer em ler o seu comentário. Comente aqui se você gostou. Aí no 29, fala assim: mas quando o fruto está maduro, imediatamente ele mete a foice porque é chegada a colheita. Então, para que a colheita aconteça, é importante que se tenha maturidade, que a semente está madura, o fruto está apto para ser consumido, e aí significa que a planta já atingiu o seu estágio de maturação máxima. Aí ela vai ser liberada para a colheita. Então, esse passa-foice é muita máquina também que passa e é liberado para ser colhido. Porque o milho, quando ele está pronto para colher, ele está todo seco. O trigo também. Até eu indico vocês assistirem um filme que chama A História de Ruth, que é bem como está lá na Bíblia, a gente vê o filme, que ele está disponível e é 1h30. Que história! Aí mostra lá na lavoura do trigo, onde na bordadura, claro que na época lá não tinha máquinas, era tudo feito muito à mão, né? Aí se passava mesmo a foice, onde era feito essa colheita. Significa que a planta está no seu processo, no auge da maturação. E a colheita é o que a gente colhe.
Então, quantas coisas a gente deixa para conquistar, ou a gente consegue conquistar na medida em que a gente vai tendo maturidade. Porque a gente vai, mesmo na maturidade, a gente vai errando, vai aprendendo, e aí a colheita vem. Tem dias que a gente tem colheita, tem anos que se tem mais colheitas, tem anos que se tem menos, e assim vai. Mas para termos a colheita, precisamos ter cuidado de toda a jornada. Então, aquilo que nós temos aqui dentro e que a planta já tem, a partir daquela sementinha, que eu falo do milho, por exemplo, que germinou e formou a planta do milho, ou até o próprio trigo, qualquer planta, ela é muito importante. Desde a semente, desde do embrião que formou cada um de nós, até a nossa fase adulta. Mas o que a gente foi passando na nossa adolescência, maturidade ali, no período de adulto, ele conta muito. Considera o que foi passado na infância, sim. O que tem dentro da nossa sementinha, sempre leva junto. Sempre vamos estar com isso. Mas a nossa maturidade, ela faz com que a gente fique firme, ó. Vou agora traçar o alvo. A minha colheita será 30 por 1, 100 por 1. A colheita vem. Então, aquilo que a gente faz, tudo, mais cedo ou mais tarde nós vamos colher. Muitas vezes, olhando ao nosso redor, a gente começa a ver o quanto a gente foi amadurecendo e foi melhorando nas nossas colheitas. Porque a gente vai aprendendo. Assim como o agricultor também vai aprendendo com certas coisas que são na prática, porque é muito bonito na teoria. E aí, vamos tendo colheitas cada vez mais fartas, se a gente for comparar a 20 anos atrás, enfim, né? Claro que em certos momentos, acabamos tendo perdas nas colheitas. Mas a experiência, ela nos faz adquirirmos uma segurança maior. Cuidado, ficarmos mais atentos em vários aspectos. E que, claro que no caso das plantas, ela vai ter uma colheita diferenciada dependendo de onde ela está sendo cultivada, porque tem a temperatura, o vento, a chuva. Isso não é o homem que vai interferir. Então, tem coisas que independem de nós para termos uma colheita mais farta do que a anterior, né? Mas que possamos fazer essa diferença aqui na Terra e olharmos que nós somos capazes, sim, de termos colheitas cada vez mais boas. Basta a gente ficar atento nas nossas atitudes, não murmurar, evitar de reclamar, fazer o bem para o próximo, tratar o outro como se fôssemos tratar a nós mesmos, ou como se a gente gostaria de ser tratado, né? Que com certeza vocês já devem ter escutado aquele ditado: mais cedo ou mais tarde a colheita vem. Alguns falam, aqui se faz, aqui se paga, aqui se não sei o que, sabe? Então é isso, gente. Porque não é por acaso o que tem aqui na Bíblia. Não é por acaso o que a gente vê que acontece. Porque se nós ficarmos atentos ao que acontece em nossas vidas todo dia, nós vamos ver o quanto de coisas boas que acontecem e o quanto a gente está colhendo. Vamos olhar como a gente era há 2 anos atrás. A gente superou uma pandemia. Nós fomos selecionados para nos mantermos vivos, sabe? Então, é muita colheita. E aí temos muito a agradecer. E o meu desejo para o seu coração é que você tenha colheitas cada vez mais fartas em sua vida. Um grande beijo e que Deus te abençoe.